Fala pessoal, beleza? Bom, nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês um pouco de como eu fiz para juntar meus primeiros 100 mil reais aos 20 para 21 anos e o que eu faria hoje de diferente, o que eu faria na realidade de hoje para juntar esses mesmos 100 mil reais. Bom, para ser bem sincero, eu acho que não faria muita coisa diferente se eu fosse definir uma habilidade, uma única habilidade que me ajudou muito a juntar os meus primeiros 100 mil reais foi a habilidade de vendas. E essa é uma habilidade que eu considero extremamente importante. Na verdade, eu acho que todo mundo deveria desenvolver essa habilidade, até mesmo na escola, porque simplesmente a habilidade de vendas ela te permite alavancar e te permite ter uma outra realidade, né? Tudo bem que muitas pessoas podem enriquecer de outras formas, através de concurso, cargos, enfim, altos cargos que ganham ali um salário muito alto, mas no meu caso foi empreendendo que eu consegui juntar meus primeiros 100 mil reais e eu quero compartilhar aqui com vocês. Meu objetivo é muito mais agregar para vocês do que contar minha história em si, né? Porque, para quem não sabe, eu não gosto muito de compartilhar esse tipo de conteúdo, mas eu sei que muita gente tem interesse e gosta desse tipo de assunto, então eu decidi fazer esse vídeo mais por conta disso, beleza? E o que eu fiz para juntar meus primeiros 100 mil reais? Bom, desde muito novo eu sempre cresci num ambiente de empreendedorismo. Meus pais sempre empreenderam, meu pai sempre vendeu carro, minha mãe empreendeu durante uma fase da vida dela, minha avó teve restaurante, então sempre cresci nesse ambiente de vendas, de empreendedorismo. Isso me ajudou muito, né? Porque já tive essa mentalidade mais de comprar e vender. Então desde muito novo comecei a vender as coisas, né? Eu tive minha primeira moto com 12 anos, para vocês terem uma ideia. Eu tive meu primeiro carro com 14 anos. Então tudo isso foi muito rápido, às vezes contando assim as pessoas falam, cara, como que você fez isso? Mas foi um ambiente de empreendedorismo, de vendas, né, que me ajudou muito nisso e me ajudou a juntar esses primeiros 100 mil reais e eu quero compartilhar aqui com vocês. Bom, desde muito novo eu comecei a empreender, comecei a vender as coisas, né, meu pai sempre trabalhou com carro, então ele sempre jogava peça de carro fora. Sempre jogava ali alguma grade ali de carro, uma roda que estava sobrando, enfim, e eu pegava e anunciava isso na OLX. Também desde muito novo eu comecei a mexer com a internet, comecei a pesquisar, sempre fui muito curioso, já pesquisei diversas formas de ganhar dinheiro com a internet, enfim, de trabalho. Tanto é que eu comecei a estudar Bitcoin em 2014, se eu tivesse continuado estudando isso, comprado Bitcoin naquela época eu estaria com muito mais patrimônio que hoje. Então desde muito novo sempre fui muito curioso, comecei a pesquisar as coisas muito novo na internet. E também comecei a empreender, né? Comecei a vender as coisas ali, sempre que sobrava peça ali de carro, eu vendia, anunciava no LX, com isso eu juntava uma grana. Em paralelo, eu tinha um vizinho que era confeiteiro e ele fazia tipo um pão de mel, né? A gente chama de pão de mel, mas é tipo um bolo com recheio de doce de leite. Eu pegava, comprava 60 centavos em grande volume dele, né? Eu jogava bola ali com ele, enfim. Então era uma pessoa bem próxima, então ele fazia um preço muito bom no atacado para mim. Vendia a 60 centavos e eu vendia na escola a R$2. Então era um colégio assim de classe média, então conseguia vender tranquilamente R$2 ali, vendia mais ou menos uma média de 20 a 30 desse por dia, porque era muito bom mesmo, muito bom. E fiz isso durante um ano mais ou menos. Continuei juntando dinheiro, fui juntando ali, juntando. E em paralelo minha mãe também sempre fazia, como é que se diz, consórcio, né? É aquele consórcio de amigos que junta ali um grupo de amigos e cada um dá ali, por exemplo, R$100. O que eu participava era R$100 por mês e todo mês tinha um contemplado. Então isso me ajudou também a juntar uma grana ali. Então eu sempre fui aplicando dinheiro em várias coisas ali para me ajudar a acelerar esse processo, né? Digamos assim, por mais que era pouco, mas isso me ajudou bastante na época. E até que eu fui contemplado, juntei ali, se eu não me engano, mais ou menos uns R$3 mil. E meu pai sempre trabalhou com carro, né? Na época ele comprava muito carro de leilão. Hoje ele já não compra mais carro de leilão, mas na época o leilão ainda fazia muito sentido pra gente. Então eu comprei meu primeiro carro de leilão com 14 anos, eu juntei ali meus primeiros R$3 mil e paguei em um Corsa na época. Vou até colocar a foto aqui, que eu tenho uma foto dele, antes e depois. Então foi um leilão do Detran. Para quem entende de leilão, sabe que o leilão do Detran é muito ruim. Tipo assim, os carros são bizarramente ruins, rouba peça, enfim. E me deu um baita trabalho durante esse período. Eu levei quase um ano para arrumar esse carro. Então eu lembro que eu arrumei esse carro e praticamente fiquei uns R$1.000 negativo. Por que eu levei quase um ano? Porque eu não tinha grana, não tinha de onde tirar a fonte assim, de dinheiro para arrumar o carro assim, numa velocidade mais rápida. Então eu ia juntando dinheiro, arrumava o carro, enfim. E sempre vendendo as coisas, sempre comprando e vendendo. Até que eu peguei ali e vendi ele depois de um ano, arrumei ele com muito trabalho, vendi. Comprei depois outro carro, que foi um Polo, vou até colocar aqui, acho que era um Polo 2003. Foi um carro bom, não me deu tanto trabalho. Vendi, comprei ele, se eu não me engano, por uns 7 mil e vendi por 13, se eu não me engano. E aí de 13 mil eu já comprei um outro Fox, né, que esse aí já não foi de leilão. Eu comprei de uma pessoa que estava vendendo, porque ele estava saindo fumaça, enfim. Então a pessoa imaginava que tinha algum problema de mecânica, eu também imaginava isso. Mas eu peguei, fiz uma troca de óleo, o carro funcionou normal, peguei e vendi ele por 22 mil. Então ganhei bastante ali com esse carro, ele estava bem descuidado, bem feio mesmo.
troquei ali os bancos, enfim, dei um trato no carro. E logo após esses 22, comprei outro carro de leilão, se eu não me engano foi o Siena, que eu tenho foto dele também. Não tenho foto antes, mas tenho foto depois, que ele tá um pouco batido, esse foi de leilão. Se eu não me engano ele era 2014 ou 2016, algo assim. Peguei e vendi ele por 27 mil, se eu não me engano. De 27 mil, peguei e comprei depois um Nissan March, esse me deu trabalho pra caramba, foi de leilão, levei um tempo também para arrumar. Vendi ele por mais de 30 mil reais, não vou lembrar exatamente. Então, desde muito novo, comecei a comprar e vender carro, né? Comprar e vender carro e fui juntando dinheiro dessa forma. E lá em 2020, mais ou menos, eu comecei no digital prestando serviços em paralelo ali, prestando serviço de editor de vídeo. Eu sabia editar vídeo bem, por trabalho de escola mesmo, sempre fui curioso, gostava de fazer uns trabalhos de escola diferentes. Comecei a editar vídeo para outras pessoas em troca de curso, né, online. Na época estava época de pandemia, então eu queria estudar, queria aprender a vender pela internet de fato, que foi um boom, né, na internet. Então eu comecei a estudar bastante, editava, trocava em curso, até que uma pessoa me fez a proposta para eu trabalhar como social media, né? Eu já editava vídeo para essa agência, eles falaram, não, você não quer trabalhar como social media aqui pra gente não? Desse perfil? Aí eu comecei a ganhar R$ 1.500 na época, comecei já a juntar uma grana, em paralelo comecei a editar vídeo para outras pessoas, comecei a ganhar mais 3 mil reais mais ou menos por mês, enfim, até que eu fui entendendo a lógica de infoproduto na época, né? Comecei a trabalhar com coprodutor logo após, parei de trabalhar com essas duas agências e comecei na coprodução. Para quem não sabe, coprodução é quando uma pessoa tem conhecimento e tem o coprodutor, que é a pessoa que vai criar a estrutura para vender esse conhecimento. Então, basicamente, eu fechei uma parceria na época com um médico, né? Um médico que, na época, ele tinha uns 12 mil seguidores. Eu falei, não, vou criar toda a estrutura para você vender o seu curso aí, enfim, para outros médicos, né? Que era psiquiatria, um nicho. Então a gente começou a criar essa estrutura, eu aprendendo nesse processo de aprendizado, né? Tinha já trabalhado em duas agências, eu tinha mais ou menos uma noção do que era feito. Então eu comecei a lançar os cursos dele, a gente começou a escalar, enfim, comecei a ter um retorno melhor ali, comecei a ganhar mais ou menos 5, 10, 20, até que em um mês eu cheguei a ganhar 30 mil reais de lucro mesmo, em um mês ali, trabalhando nessa coprodução. Essa parceria durou uns 3 anos, mais ou menos, e nesse paralelo eu pegava esse dinheiro também e continuava aplicando em carro. Eu tive vários carros durante esse período e não sei se vou conseguir colocar todos em ordem aqui, mas foi uma coisa que me fez juntar um dinheiro, né? Então eu tinha uma fonte de renda e eu ia aplicando em outra coisa que ia me dar mais dinheiro ainda, né? E eu sempre gostei de carro, então aplicando dinheiro em carro para mim era muito bom, porque eu sempre trocava de carro, ia melhorando os carros ali. E até hoje eu faço isso. Tipo, o carro que eu tô andando, ele tá à venda. Se alguém quiser comprar, eu vendo ele hoje. Então, foi uma coisa que me trouxe até juntar os meus primeiros 100 mil reais, foi comprar e vender. Eu acho uma habilidade extremamente importante. Então, se eu fosse começar hoje, eu começaria da mesma forma, né? Até que eu, só resumindo, dando continuidade ao que eu estava falando, né? Eu comecei a trabalhar com coprodução, comecei a ganhar bem. Tinha meses que era melhor, tinha meses que era pior. Então, eu depois aluguei escritório, mudei para escritório. Hoje, inclusive, estou em outro escritório. Então, a gente começou a trabalhar mais com a internet, né? Depois tive sociedades, outras parcerias, enfim. Mas eu consegui juntar meus primeiros 100 mil reais através dessas duas coisas, comprando e vendendo carro e também trabalhando com digital. Foram duas coisas que me alavancaram bastante dinheiro. E o que eu faria hoje seria exatamente a mesma coisa. Eu começaria comprando e vendendo alguma coisa, pode ser carro. O ideal pode ser até imóvel, se você conseguir comprar algum imóvel, mas com 100 mil reais, com menos de 100 mil reais, provavelmente você não vai comprar nada de imóvel nesse lado. Né? Então o carro ele tem uma porta de entrada muito grande. Inclusive eu quero até trazer mais conteúdos aqui documentando esse processo de carro, porque você consegue comprar carro aí com 10 mil reais e vender, sei lá, por 15. Então você consegue ter essa alavancagem de comprar algo mais barato e vender mais caro. Às vezes pode ser um iPhone, você compra um iPhone, sei lá, por 2 mil e vende ele por 4. Nossa, mas eu não tenho nada de dinheiro, como é que eu começo? Você pode começar intermediando a venda mesmo. Às vezes você acha algo que é mais barato, encontra uma pessoa que paga, que está procurando aquele produto, né? E encontra uma pessoa que está vendendo mais barato. Então você vai lá e faz a proposta para a pessoa que está vendendo mais barato e mostra para a pessoa que quer comprar aquilo ali. E aí você fala, ó, tá por tal valor, você vai intermediar essa venda. A pessoa que vai comprar, ela vai pagar diretamente para a pessoa que está vendendo. E você vai ficar só com a margem de lucro ali, que é a diferença. É assim que funciona a venda, né? É assim que funciona o capitalismo. Então eu começaria dessa forma. No modelo de carro, é possível você fazer isso, tá? Tem muita gente que trabalha com repasse, se você não conhece o modelo de carro, assim, compra e venda de carro, tem muito repasse. Então o cara não tem exatamente dinheiro para comprar o carro, ele só repassa a venda e ganha ali 2, 3, 4, 5 mil reais. Então eu começaria dessa forma, vendendo pequenas coisas, comprando e vendendo, intermediando venda, até juntar um capital ali mínimo. E você pode utilizar também a internet para fazer isso, assim como eu. Comecei com um coprodutor, até hoje trabalho com coprodução
Ou então você pode vender um produto seu mesmo na internet, enfim. Eu utilizaria hoje a internet como o principal canal de caixa, né? E aplicaria o dinheiro em outras coisas, negócios que eu considero muito bons para você aplicar o seu dinheiro. Por exemplo, tecnologia, carro, imóvel, agronegócio, se você tiver conhecimento. Então são negócios que trouxeram muita grana para outras pessoas. Então procure investir o seu dinheiro em negócios que já trouxe muita grana para outras pessoas, que tem um histórico ali de casos de sucesso, digamos assim. Então, essa é mais ou menos a minha história. O que eu faria hoje é aprender a habilidade de comprar e vender. Se você é jovem, comece a estudar vendas, comece a aprimorar essa habilidade, que vai ser extremamente importante aí na sua vida. Então, basicamente é isso que eu queria compartilhar com vocês. Espero que tenha servido de inspiração, de ideias aí para você que está começando a empreender ou que quer começar a juntar ali seus primeiros 10, 20, 30, até 100 mil reais. Eu utilizaria essa estratégia de trabalhar com a internet, procurar alguma profissão na internet e aplicar o seu dinheiro em outra coisa. Pode ser carro, né? Então, você provavelmente vai ter alguns erros ali no começo, comprar carros que às vezes não são tão bons, mas você vai aprendendo com isso, tá? E, inclusive, você não pode parar muito para pensar nas suas percas. Eu perdi na compra e venda de carros, teve carros que não foram tão bons, teve carros que foram muito bons. Então, nesse processo, você tem que aprender a não ficar se lamentando tanto. Você não pode perder tanto tempo com isso. Não gaste sua energia se lamentando, com perda de dinheiro, não. Procure errar rápido, tá? Então, começa ali, você vai errar no começo, provavelmente vai fazer alguma coisa errada, enfim. E não fique se lamentando disso. Joga bola pra frente, vai pra próxima. E basicamente essa é a mentalidade que eu acredito que é muito importante para quem quer empreender, beleza? Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Tamo junto e até o próximo.